Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rian e esse é meu primeiro vídeo do meu canal, que esse canal tem como objetivo ajudar vocês de forma prática e muito objetiva a como passar em algumas matérias da faculdade ou entender sobre temas relevantes. Eu não tenho por meio desses vídeos como prolongar o ensinamento, seria mais uma forma prática mesmo e muito direto ao ponto, para vocês entenderem mesmo qual que é o conceito, como usar, mesmo para passar em matéria em si. E bom, como primeiro vídeo, eu resolvi trazer para vocês o conceito de Docker. O que é o Docker e por que você deve usar o Docker hoje em dia. E Docker é um conceito que vem cada vez popularizando mais, mesmo se você for desenvolvedor ou até um entusiasta da área de tecnologia. E o Docker hoje em dia não se limita apenas ao pessoal de infraestrutura ou pessoal de DevOps. E é por isso que é um tema que as empresas exigem que você saiba pelo menos o básico hoje em dia. Então, eu vou trazer para vocês os conceitos. Bom, o que é o Docker? O Docker é uma tecnologia que te permite empacotar uma aplicação junto com tudo que ela precisa para funcionar. Ou seja, ele pensa que o Docker é um container. Um container. Dentro desse container vai somente o que é necessário para a aplicação funcionar. Ou seja, vamos supor que você tem uma aplicação que é em Python. Dentro desse container vai somente o Python, as bibliotecas, os frameworks, as libs, os diretórios, tudo o que é necessário para a aplicação funcionar. Nada mais, nada menos, apenas o que é necessário. Bom, e o que é a ideia principal do Docker? O Docker ele vem para solucionar um problema. E qual que é esse problema? O problema de que na minha máquina roda, mas na sua máquina não roda. Com Docker não tem isso, porque como eu disse, dentro desse container tem tudo que é necessário para a aplicação rodar, nada mais, nada menos. Ou seja, se eu uso o Linux aqui e a pessoa usa o Windows, o que roda no meu PC vai rodar no PC dela, independentemente, por conta que tudo que a aplicação precisa está aqui, não precisa de nada mais, nada menos. Esse que é o grande diferencial do Docker. O que roda no meu PC, roda no PC do QA, roda no servidor, roda na VPS, roda na sua infraestrutura, roda onde for. Bom, e eu queria explicar para vocês também um outro conceito que é muito inteligente. Por que você deve usar o Docker? Bom, o Docker ele te garante três pilares principais, que é a consistência, o isolamento e a escalabilidade. Bom, por que ele te garante consistência? Ele garante que as aplicações funcionem da mesma forma em desenvolvimento, teste e produção. Como eu havia dito antes, vamos dar um exemplo. Você tem uma aplicação em Python, ela está rodando em Python na versão 3, Python 3, e outra aplicação em Python 2. Só que no seu computador você tem instalado o Python 4, vamos supor. Só que você pegou uma aplicação em Python 3. Se você for rodar essa aplicação no seu computador, muito provavelmente vai dar erro de bibliotecas, diretórios, o que seja. Mas se você pegar o container, você rodar no seu computador, você não está executando o Python do seu computador, você está executando o container, você está executando tudo dentro do container. Dentro do container já tem uma versão de Python. Ou seja, você precisa somente executar o container. E com isso, vai dar tudo certo. Só isso. Bom, isolamento. Ele, como ele está tudo dentro no container, ele não tem conversação com o exterior. Claro, tem formas do seu container ter conversa com o exterior, mas isso é um conceito mais para frente, tá? Você precisa entender, o que está dentro do container está isolado dentro do container, não tem contato com a sua máquina, certo? Por isso que não dá erro. Escalabilidade. Como já está tudo empacotado, tudo maximizado, encapsulado, você consegue adicionar mais coisas dentro e ir escalando, sem dar erro. Esse é o principal motivo, né? Bom, agora um pouco da história do Docker e por que ele foi inventado. Antigamente, para uma aplicação funcionar, vamos usar como exemplo uma aplicação Java, por ser uma linguagem mais antiga, fortemente tipada e que precisa de outras coisas para funcionar por fundo. Bom, se você já usou Java, você sabe que você precisa instalar JVM, entre outras coisas, para funcionar o Java, o compilador dele, a máquina virtual dele, enfim. Vamos lá. Por quê? Antigamente, para você rodar uma aplicação, você precisava de um hardware
somente para aquela aplicação. Vamos supor que eu tenho uma aplicação em Java que faz controle de estoque de uma padaria. Para funcionar, eu precisava de um computador, um hardware inteiro só para aquela aplicação. Por mais que aquela aplicação só usasse, sei lá, 5% do meu hardware, era só para aquela aplicação. Ou seja, é muito caro e não é vantajoso, né? Você ter um computador para rodar somente uma aplicação. E só isso, não é vantajoso. E é caro, mas é o que tinha na época, era a tecnologia disponível na época. Se você mudasse o sistema operacional, quebrava. Se você fizesse qualquer coisa, não dava certo. Beleza? Bom, aí depois de um tempo veio o conceito de máquinas virtuais. E o Docker não é uma máquina virtual, diga-se de passagem. Bom, o que são as máquinas virtuais? Um hardware, ele pode ter vários outros computadores dentro dele. Esse é o conceito de máquina virtual. Ou seja, você tem um computador A e dentro desse computador A tem outros computadores. Só que esses computadores podem ter o sistema operacional que ele quiser. Vamos supor, um computador está usando o Windows, que é o computador hospedeiro, e tem várias máquinas virtuais, que são sistemas virtualizados, que estão rodando um Linux, outro em Mac, outro em Windows também, Windows Server, Ubuntu Server, o que seja. Ou seja, um computador hospeda vários outros computadores. E aí já começou a ficar mais interessante. Por quê? Dentro desses outros computadores, você podia rodar, vamos supor, nesse computador aqui que é Linux, você roda uma aplicação em Java. Nessa outra aqui, você roda uma aplicação em Python. Nesse outro, uma aplicação em Node, uma aplicação Ruby no outro. E acaba ficando vantajoso, né? Porque você só precisa de um hardware e esse hardware virtualiza os outros. Entretanto, ainda não é tão vantajoso quanto o Docker. Por quê? Você precisa de um sistema operacional inteiro para rodar uma aplicação. Você precisa de um computador muito potente também para conseguir virtualizar. Tanto que tem muitos computadores que não dão conta de rodar virtualizadores como um VMware, um VirtualBox da vida, ou mesmo se você for usar um hardware só para você fazer como virtualizador, se você for usar um Nutanix, um Proxmox da vida, você precisa de um hardware muito, muito bom para funcionar isso, certo? E com eficiência e sem gargalo, claro. Fora que tem o esquema dos IP fixos, enfim. E depois o Docker. Ou seja, o Docker você tem um computador A, que pode estar em qualquer sistema operacional que seja, Linux, Windows, Mac, o que seja. E dentro desse sistema operacional, você pode colocar quantos containers você quiser em qualquer linguagem. Ou seja, você só precisa de um hardware. E dentro desse hardware, você pode colocar o tanto de container que você quiser. Além das coisas ficarem encapsuladas, fica mais leve, por conta que só tem o necessário. Eles não dependem do sistema operacional da máquina hospedeira, eles têm as suas próprias coisas e o que é necessário para rodar. Bom, acredito que seja isso a aula, e na próxima vamos entender um pouco de container e imagem, o que é e como funciona.